Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 66 a 69. Todos encontraram? Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aqui, irmãos, mais uma vez vamos orar. Peço aos irmãos que orem pela minha vida, para que Deus me use no poder do seu Espírito, para que nós sejamos alimentados nessa noite com a sua palavra. Senhor da glória, mais uma vez nós estamos diante da tua presença, da tua palavra, desejando ouvir a tua voz. E nós sabemos, Pai, que a menos que o Senhor fale, nós não poderemos te ouvir. E nós pedimos, Pai, que nessa noite o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha usar a tua palavra, que o Senhor venha abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos, Pai, compreender aquilo que o Senhor quer dizer e também receber de bom grado a tua palavra em nossos corações. Usa-me, Senhor, no poder do teu Espírito Santo. Eu me coloco, Pai, à tua disposição. Eu não quero falar de mim mesmo, mas eu quero ser instrumento em tuas mãos, para que eu, juntamente com os meus irmãos, sejamos abençoados, sejamos edificados, sejamos orientados pela tua palavra nessa noite. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre o tema boas razões para permanecer com Jesus. Boas razões para permanecer com Jesus. O que você diria a alguém que iniciou a vida cristã e diante dos problemas, das dificuldades encontradas pelo caminho, diante das exigências duras do Evangelho, dissesse: por que eu deveria permanecer com Jesus? Depois que eu me tornei cristão, as coisas parece que pioraram. Enquanto mais eu oro, mais dificuldade aparece. O que você diria a uma pessoa que está numa dificuldade assim, sendo tentado a abandonar a Jesus? Antes, irmãos, de responder a essa pergunta, nós precisamos olhar para o contexto desse texto que nós lemos. Um dos maiores milagres realizados por Jesus está registrado aqui em João capítulo 6. Nós estamos falando da primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixes, 2 peixinhos, como diz o texto, alimentou quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E essas pessoas, será que elas realmente se fartaram? O texto diz que depois que estavam fartos, os discípulos encheram 12 cestos do que sobrou dos pães. Agora, irmãos, qual foi a reação daqueles que presenciaram esse milagre? Primeiro, eles disseram, versículos 14 e 15, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Segundo, eles tentaram fazer à força Jesus como rei. E diante, irmãos, dessa reação da multidão, no versículo 15 diz que Jesus retirou-se novamente sozinho para o monte. E ao final do dia, os discípulos tomaram um barco e foram em direção a Cafarnaum.
Na viagem, como nós sabemos, eles enfrentaram um grande temporal, uma grande tempestade de vento, e Jesus veio ao encontro deles e os socorreu. Finalmente eles chegaram ao destino. No dia seguinte, meus irmãos, a multidão que havia ficado do outro lado, percebendo que Jesus não estava ali, nem os discípulos, tomaram barcos e foram para Cafarnaum, em busca de Jesus. Então, quando Jesus vê aquela grande multidão diante dele, ele prega o que nós conhecemos como a mensagem chamada Jesus, o pão da vida. E essa mensagem aqui, irmãos, ela revela um conflito de interesses. Por um lado, as multidões estão ali porque elas querem se alimentar. Elas não estão ali por causa dos ensinos, mas por causa do alimento, por causa dos pães. E como é que nós podemos dizer isso? Jesus diz: vós me procurastes, ou vós me procurais, não porque vistes sinais, versículo 26, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Porém, irmãos, enquanto a multidão estava em busca de alimento material, Jesus oferece pão espiritual que dá vida eterna. E essa mensagem, como nós sabemos, causou desconforto naquelas pessoas que a ouviam, ou melhor, causou desconforto em muitos dos que ali estavam. O versículo 61 diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? E o versículo 66 vai mais longe ainda e diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. É preciso, irmãos, dizer que esses discípulos que abandonaram Jesus não eram discípulos verdadeiros, não eram pessoas que depositaram a sua fé em Cristo. Eles estavam ali por interesse. Eles abandonaram Jesus porque nunca foram salvos. Ao invés de aceitar o ensinamento de Jesus, esses discípulos ficaram ofendidos com a mensagem de Jesus. Jesus estava oferecendo o que eles não queriam, e eles queriam aquilo que Jesus não estava oferecendo. Por isso, eles abandonaram o Senhor. Esse, irmãos, é um teste para a verdadeira fé. Aqueles que buscam Jesus para suprirem os seus próprios interesses egoístas, cedo ou tarde, quando aparecerem as dificuldades, quando surgirem os problemas, quando ouvirem os ensinamentos muitas vezes duros de Cristo, voltarão atrás, abandonarão o Senhor. E foi isso que esses discípulos aqui fizeram. Eles não queriam compromisso com Jesus. Eles queriam aquilo que Jesus podia dar a eles. Em nosso texto, depois de ver as pessoas saindo uma a uma, Jesus olhou para os seus discípulos, para os 12, e perguntou no versículo 67: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Será que Jesus não sabia a resposta que os discípulos iriam dar a essa pergunta? Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Jesus, irmãos, já sabia a resposta a essa pergunta. Jesus é Deus, isso significa que Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, e prova disso é o que diz o versículo 70. Replicou-lhe Jesus:
Não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um entre vós é diabo. Jesus, quando perguntou, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Ele já sabia a resposta. Mas se Jesus já sabia a resposta a essa pergunta, por que que ele perguntou, irmãos? Para testar os discípulos. Para testar os discípulos. E por que é que nós podemos dizer que Jesus aqui estava testando os discípulos? Porque ele fez isso no versículo 5, que diz: Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão, e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? E aí o versículo 6 diz: mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus estava testando a fé dos seus discípulos. Meus irmãos, quando o Espírito Santo levou o apóstolo João a escrever esse texto que nós lemos, foi também para provar a nossa fé. Assim como Jesus perguntou aos discípulos, ele também pergunta aos discípulos de hoje: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Muitos em nossos dias estão se retirando. Eles estiveram na igreja, cantaram, foram alimentados pelos ensinos de Jesus, mas diante do sério compromisso que Jesus exige, eles disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E muitos dos seus discípulos o abandonaram. Porém, irmãos, ao contrário do que fizeram esses discípulos, que abandonaram Jesus, esse texto nos mostra que há boas razões para permanecermos com Cristo. Há boas razões para permanecermos com Cristo. Aí você vai, talvez está em sua mente, mas o crente não perde a salvação. É verdade. O crente não perde a salvação. E um dos recursos pelos quais, alguns dos recursos que Deus usa para sustentar a nossa salvação são as advertências do Evangelho. A Bíblia está cheia de advertências, porque nós sabemos que Deus é soberano e que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Então, esse texto também é para nós e ele quer nos mostrar isso, boas razões para permanecermos com Jesus. E a primeira, irmãos, dessas razões é que Jesus é a única alternativa digna de confiança. Versículo 68. Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Jesus perguntou aos discípulos. Pedro, como porta-voz dos discípulos, diz: Senhor, para quem iremos nós? Agora, irmãos, observe aqui que Pedro e a multidão tinham opiniões diferentes a respeito de Jesus. O versículo 14 diz que, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O que temos aqui são pessoas que foram alimentadas, são pessoas que, diante da capacidade sobrenatural de Jesus de realizar milagres, perceberam que ele era o Messias tão esperado de Israel. Porém, irmãos, essas pessoas que perceberam isso, não estavam dispostas a reconhecer
a autoridade da palavra de Deus. Ao ouvir Jesus, elas se afastaram dele. A opinião de Pedro foi totalmente diferente, porque Pedro começa se dirigindo a Jesus, chamando-o de Senhor. Senhor, para quem iremos? Ao dizer isso, Pedro está reconhecendo a autoridade de Jesus. Pedro está reconhecendo que Jesus é um com o Pai, que Jesus é Deus. Senhor, para quem iremos nós? Meus irmãos, ao olharmos para essa resposta, ou para essa pergunta de Pedro, nós podemos dizer que todos nós temos que ir a algum lugar. O homem não pode ficar sozinho, pois sozinho ele não vai muito longe. Porém, o mais importante é: para quem iremos? Se toda pessoa tem que ir a algum lugar, se toda pessoa tem que ir a alguém, é importante saber: para quem iremos? Sabe para quem, irmãos? Para a única pessoa digna de confiança: Jesus. Diante dos problemas que afligem a nossa alma, para quem nós temos que ir? Para Jesus. Quando os relacionamentos não vão bem, para onde nós temos que ir? Para Jesus. Quando falta o emprego, vamos para Jesus. Quando vem a doença, a pandemia, vamos para Jesus. Ele é o único digno de confiança. Onde, irmãos, no mundo se encontra alguém como Jesus? Se olharmos para os homens influentes da história, por exemplo, se olharmos para Buda, Maomé, Confúcio, Platão, ou qualquer outra pessoa, não encontraremos ninguém como Jesus. Ninguém nasceu como Jesus nasceu. Ninguém falou como Jesus falou. Ninguém realizou milagres como Jesus realizou. Ninguém morreu como Jesus morreu. Ninguém ressuscitou como Jesus ressuscitou. E ninguém voltará como Jesus voltará. Portanto, irmãos, nós devemos permanecer com Jesus, porque não há ninguém semelhante a Ele. E Ele é a única pessoa digna de total confiança nossa. Não há ninguém como Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 33. Depois que Jesus curou um homem que não podia falar e estava possuído por um demônio, as multidões disseram: jamais se viu tal coisa em Israel. Marcos capítulo 2, versículo 12. Depois que Jesus curou um paralítico, aqueles que viram o milagre disseram: jamais vimos coisa assim. Em João capítulo 7, 46, os oficiais que foram enviados para prender Jesus voltaram de mãos vazias, dizendo: jamais alguém falou como este homem. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há ninguém como Jesus. Ele é, meus irmãos, a única alternativa digna de confiança.
É por isso que o crente deve permanecer com Ele. É por isso que nós somos exortados a permanecer com Cristo. Sem Ele, irmãos, para quem iríamos? Para onde? Se não há ninguém como Ele. Se nunca existiu e se jamais haverá alguém como Cristo, para quem mais nós iríamos? Nosso compromisso, meus irmãos, é com Jesus, diferente daqueles que o abandonaram ao ouvir o discurso que eles chamaram de duro. Nosso compromisso é com Jesus. Nada pode ocupar o lugar dele em nossas vidas. Nada pode ser mais importante para nós do que Cristo. A TV, as redes sociais, o entretenimento não pode ocupar o lugar de Jesus em nossas vidas. Nós que o chamamos de Senhor, não podemos deixar que essas coisas ocupem o seu lugar em nossas vidas. Devemos permanecer com Jesus, porque Ele é o único digno de confiança. Mas não é somente por isso que nós devemos permanecer com Jesus. Esse texto vai além e nos diz, irmãos, que nós devemos permanecer com Jesus, porque somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Versículo 68 ainda, quando Pedro diz, para quem iremos nós, ele também diz, tu tens as palavras da vida eterna. O que é a vida eterna? Vamos ouvir a resposta de Jesus? João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. De acordo, irmãos, com Jesus, a vida eterna é conhecer o Pai e conhecer o Filho. Agora, esse conhecimento ao qual Jesus está se referindo aqui, é mais do que dizer, eu sei que Deus criou o universo, eu sei que Deus criou a humanidade, eu sei que a humanidade pecou, eu sei que por causa do pecado da humanidade, Deus enviou um Salvador, Jesus Cristo, eu sei que aqueles que crerem nesse Salvador serão salvos, e aqueles que não crerem serão condenados. Eu sei de tudo isso. Mas isso é suficiente para a vida eterna? É não, meus irmãos. Esse conhecimento a respeito do qual Jesus fala aqui, que é a vida eterna, é mais do que saber verdades teológicas, é mais do que afirmar verdades teológicas, é um conhecimento experimental, é um conhecimento pessoal, é um conhecimento que transforma a nossa vida. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Esse conhecimento, ele traz vida, vida plena, vida abundante. Não é um conhecimento apenas teórico, mas um conhecimento que nós podemos experimentar através da transformação da nossa própria vida, através da experiência pessoal que nós temos com Cristo. A pergunta aqui, meus irmãos, é como alguém recebe esse conhecimento do Pai e do Filho, que é a vida eterna? Colocando sua fé em Jesus, reconhecendo que Ele é a fonte da vida eterna. Ao ouvir a pergunta de Jesus, Pedro olha para o seu mestre e diz, tu tens as palavras da vida eterna, ou seja, tu, Senhor, e somente tu,
tens as palavras da vida eterna. Meus irmãos, eu acho maravilhoso esse reconhecimento de Pedro aqui, de que há uma necessidade muito maior do que a necessidade de alimentar o corpo com o pão físico. Há uma necessidade muito maior no ser humano, a necessidade de vida eterna. Pedro reconheceu isso. Tu tens, Senhor, somente tu tens as palavras de vida eterna. E essa é outra boa razão para permanecermos com Cristo. Somente Ele tem as palavras da vida eterna. Essa vida um dia passará, nós sabemos disso. Essa vida é como neblina, diz Tiago. Aparece, de repente, some. Mas há uma vida por vir, mais importante do que essa. E é para ela que nós devemos olhar. Aqueles que estão sem Cristo, estão sem vida. Diz Paulo, mortos em seus delitos e pecados. Isso significa que somente Jesus pode dar vida a essas pessoas. Meus irmãos, quando nós olhamos para o lado, para os nossos vizinhos, quando nós olhamos para as pessoas com quem nós trabalhamos, quando nós olhamos para a nossa família, nós vemos que há pessoas sem vida, vida espiritual, que precisam de Jesus. E nós precisamos, sabendo que somente Jesus tem as palavras de vida eterna, compartilhar com essas pessoas essas palavras. Esse é um chamado ao evangelismo, a nossa responsabilidade como embaixadores de Deus, como evangelistas do Senhor. No versículo 63, Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Em João 5, 39 a 40, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Pense sobre isso. Alguém pode ser um estudioso exímio da Escritura e ainda assim ir para o inferno. Isso quer dizer que, para que alguém encontre vida, é preciso encontrar na Escritura o doador da vida. Fora da Bíblia, irmãos, e fora de Jesus Cristo, não há salvação. Em Lucas 16, 19 a 31, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. O rico tinha tudo e vivia no luxo. Lázaro era doente, cheio de feridas, e vivia muitas vezes à porta do rico, desejando comer as migalhas que caíam da mesa deste. Mas aí, irmãos, aconteceu uma reviravolta grande na vida desses dois homens. Lázaro morreu e foi para o céu, para o seio de Abraão. O rico morreu e foi para o inferno. E ali no inferno, em tormentos, ergue os olhos ao céu e diz: Pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e venha me refrescar a língua. Porém, aquele homem foi avisado de que existia um abismo entre Lázaro e ele. E aí, irmãos, aquele homem, vendo que não podia mais fazer por si mesmo, pensou nos seus 5 irmãos aqui na terra, que haviam ficado aqui, e pediu que Lázaro fosse ter com eles, fosse enviado para pregar para eles. E Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas,
ouçam-no. O rico insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu: se não ouviram Moisés e aos profetas, tampouco deixarão ser persuadidos, ainda que um dentre os mortos ressuscite. Isso quer dizer, seus irmãos não precisam de um milagre para serem salvos. Eles precisam ouvir a palavra de Deus, crer e se arrependerem. Milagres, irmãos, nunca salvaram e nunca salvarão. A multidão, depois de ver o milagre da multiplicação dos pães, chegou a dizer: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Porém, meus irmãos, essa mesma multidão recusou os ensinos de Cristo. Romanos 10:13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o versículo 14 de Romanos 10, apresenta uma série de barreiras que impedem as pessoas de invocarem a salvação do Senhor. Diz assim: como, porém, ouvirão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui pesa sobre nós a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, de anunciar o evangelho aos perdidos, de anunciar que somente Jesus tem as palavras de vida eterna. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação. Romanos capítulo 10, 17, a fé vem pela pregação. Por que nós devemos permanecer com Jesus? Porque somente Ele é digno de confiança. E porque somente Ele tem as palavras de vida eterna. Mas há, irmãos, uma terceira razão que esse texto nos apresenta, pela qual nós devemos permanecer com Jesus. E a razão é esta: Jesus é o Santo de Deus. Jesus é o Santo de Deus, versículo 69. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Meus irmãos, o que significa essa expressão usada por Pedro? Tu és o Santo de Deus. É uma expressão, é um título dado a Jesus que aparece somente 2 vezes na Bíblia. O Santo de Deus. Por isso, não é de fácil interpretação. Há divergências a respeito do significado desse título. Mas, irmãos, a interpretação mais comum é que dizer que Jesus é o Santo de Deus, primeiro significa dizer que Ele é absolutamente santo. Seu ser é santo. Sua natureza é santa, suas palavras são santas, sua mente é santa, seus propósitos são santos, seus caminhos são santos, seus juízos são santos. Ele é absolutamente, totalmente santo. E essa total santidade de Jesus mostra que há uma grande diferença entre Ele e nós, porque nós somos pecadores e Jesus nunca pecou. Jesus nunca cometeu pecado, nem engano algum se achou em sua boca, como vai dizer 1 Pedro 2:22. Segundo, irmãos, dizer que Deus é santo significa dizer que Ele é totalmente divino, que Ele é perfeitamente divino.
Ele é o Deus que desceu do céu, Ele é o Deus que se fez carne para habitar entre os homens. Aqui em João capítulo 6, versículo 38, Jesus diz: eu desci do céu. E esta, irmãos, é a principal razão pela qual nós devemos permanecer com Jesus, é porque Ele é o Santo de Deus. Somente alguém como Jesus puro poderia dar sua vida por nós, e somente alguém como Ele, divino, teria o poder para nos resgatar da morte causada pelo pecado. Como Pedro e os outros apóstolos alcançaram essa compreensão de que Jesus é o Santo de Deus. Pedro diz: nós temos crido e conhecido. Irmãos, há um grande ensinamento aqui. Nós não podemos conhecer sem crer. E não podemos crer sem conhecer. Primeiro nós cremos, depois nós conhecemos. O que marca o início da nossa vida espiritual é a fé, é crer. O que marca o progresso da nossa vida espiritual é conhecer a Deus. E esse conhecimento, como nós sabemos, não é apenas teórico, é um conhecimento prático, é um conhecimento vivencial no dia a dia. E é por isso que Pedro diz: nós cremos e nós também conhecemos. Nós conhecemos porque nós temos visto os milagres, nós conhecemos porque nós temos ouvido os ensinos. Nós, irmãos, graças a Deus, pela graça de Deus, também cremos, e estamos conhecendo, estamos experimentando a cada dia esse andar com o Senhor. E não há, irmãos, caminhada mais maravilhosa do que caminhar com Cristo. Não há uma caminhada mais preciosa do que essa. Apesar das muitas dificuldades que nós enfrentamos, todo o caminho que nós trilhamos, Jesus já trilhou antes por nós. Toda dificuldade que nós enfrentamos, Jesus já enfrentou. E Ele venceu, e nós também venceremos. Não venceremos pela nossa própria força, mas porque estamos em Cristo. Se aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Quando Pedro diz aqui: nós temos crido e conhecido, em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, nós não vamos permitir que nada nem ninguém mude o que cremos e o que sabemos. E aqui, irmãos, está um alerta para nós. Se nós cremos, se nós conhecemos, não podemos deixar que nada, não podemos deixar que ninguém tire de nós essa convicção. Aqui está o alerta para cada um de nós. Jesus pergunta: querei vós outros também retirar-vos? Qual deve ser a nossa resposta? Senhor, para quem iremos nós? Para quem? Muita gente segue filósofos. Quando acontece qualquer coisa, eu vou ver o que o filósofo de tal está dizendo. Quero basear as minhas ações naquilo que ele vai dizer. É uma pessoa estudada, mas uma pessoa falha, que usa a sabedoria do mundo, que, como diz a Bíblia, é animal, terrena e diabólica.
Mas, irmãos, quando qualquer coisa acontecer conosco, qualquer dificuldade que vier até nós temos que ouvir o nosso Mestre. É aquilo que ele diz. São os seus ensinos que muitos consideram difíceis de ouvir. É para ele que nós devemos correr. É somente a ele que nós devemos nos apegar. Para quem iremos nós? Para onde mais iríamos nós? Deve ser somente para Jesus. Ele é o único digno de confiança. Somente Ele tem as palavras da vida eterna e Ele é o Santo de Deus. Você precisa de melhores razões do que essas para permanecer com Cristo? Eu não preciso. Eu não preciso. Essas são suficientes. E o que nós devemos fazer é orar para que Deus nos conserve nos caminhos dEle. É pela graça que nós caminhamos. É a graça que nos capacita. É o Espírito que nos capacita. Sem mim, nada podeis fazer. Então, meus irmãos, que Deus possa aplicar sua palavra em cada um dos nossos corações, para que ela produza fruto, e para que nós sempre lembremos, não há ninguém, não há nada que se compare a Jesus. Você pode até por um tempo tentar outras coisas, como muitos cristãos tentam, coisas diferentes, experiências diferentes, mas reconhecem nessas experiências que elas não são para o nosso bem, que não valem a pena. Então vamos permanecer com Cristo. Amém? Então nós vamos orar e encerrar, ou melhor, quase encerrar o culto desta noite. Vamos orar então, pode permanecer de pé, sentado. Se há alguém em nosso meio que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, faça isso nessa noite. Lembre-se que somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Somente Ele. Sem Ele você estará sempre perdido. É o que a Bíblia diz. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelo Teu Espírito Santo que nos ensina através dela. E pedimos, Pai, que o Senhor nos capacite a vivermos segundo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo, que jamais, Pai, venhamos nos desviar dos Teus caminhos, que estejamos sempre, Pai, buscando caminhar com o Senhor, desfrutar das bênçãos espirituais da salvação. Ó Deus, Tu sabe que nós somos fracos, que muitas vezes a dúvida vem sobre nós, os problemas tentam nos arrebatar para longe do Senhor, mas nós sabemos que o Senhor jamais permitirá, Pai, que nós fracassemos em nossa jornada. Nós podemos até cair, mas os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e Tu, Pai, que completou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, e nisso nós nos firmamos, e por isso nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.